Eu trouxe o professor Guilherme para ele poder falar para você. Então, o professor é nosso convidado, ele gosta de estar aqui e ele sempre que convidado faz questão de estar presente hoje. Ele não poderia vir porque está indo para o Rio Grande do Sul. Ele acha que vai conseguir o voo, eu acho que não vai. Ele tem uma palestra amanhã no Rio Grande do Sul. E mesmo assim ele fez questão de abrir um horário na agenda dele, fazer um esforço sobre-humano para estar aqui presente. Então, já que ele é nosso convidado, ele vem aqui com tanto carinho, eu gostaria que as perguntas ao final não fossem perguntas de cunho político. Ele não está aqui para trazer a opinião dele, se ele acha que deve, que não deve, qual deve ser o resultado. Ele está aqui para explicar para a gente, tão somente, como funciona esse processo. Só as dúvidas terão que ser limitadas a perguntas constitucionais. A opinião pessoal do professor Guilherme ele guarda só para ele. Tá? A gente conversa um pouco sobre isso, mas é óbvio que eu também não vou externar a opinião dele, muito menos a minha. Professor Guilherme, professor Antônio José, professor Antônio Renato, professor Isabelle, são pessoas que a gente percebe que são diferenciadas. O professor Guilherme, ele torce pelo melhor time do Brasil, não é? O professor Guilherme é um vascaíno, assim como o Miguel, que é o Então, como a gente diz, não vejo ninguém na minha frente. Não tem alguém na sua frente, professor? Não tem ninguém. Meus caros, aproveitem, porque o professor Guilherme não só tem o conhecimento, eu costumo fazer uma analogia desse tipo de professor, né? É como uma caixa d'água e seus brutos. De nada adianta a caixa d'água ser cheia, o indivíduo ter conhecimento, se ele não consegue transmitir através dos dutos esse conhecimento. Assim como de nada adianta os dutos serem limpos e amplos para transmitir o conhecimento, se não tem conteúdo na caixa d'água. O professor Guilherme ele consegue ter o conteúdo e associar ao conteúdo uma capacidade inenarrável de transmissão desse conteúdo de forma didática. Antes de terminar, e eu sei que ninguém veio aqui para me ouvir falar, é óbvio, eu queria dizer para vocês que o curso de Direito Constitucional do professor Guilherme, que é hoje o melhor livro de Direito Constitucional que tem no mercado, está sendo vendido aqui fora por um preço único, uma promoção que a Atlas fez para o nosso evento, que a gente faz algumas parcerias. Então, a Atlas fez uma promoção que os alunos do Mackenzie hoje que comprarem e depois no final vão poder colher o autógrafo, a dedicatória do professor Guilherme, podem comprar esse livro aqui fora por um preço que vocês não encontram no mercado. Meus caros, obrigado pela atenção e agora vamos aprender com o professor Guilherme. Obrigado. Eu queria convidar para a mesa o nosso diretor, o professor Vladimir. Honra poder elogiá-lo, viu? O nosso coordenador, número 5, o professor Antônio Renato. E a minha querida amiga, posso dizer, a professora Isabelle Galatão. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Quero saudar o professor Vladimir, o professor Marcelo, o professor Isabel, o professor Antônio, pelo prazer de voltar a casa, o qual sou bem recebido. Sempre que chamado a Mackenzie, eu venho com absoluta certeza e com grande alegria, especialmente agora que os senhores tiraram a nota 5 do MEC. Então, eu vim aqui para congratular-los, inclusive, é uma honra poder estar junto de futuros juristas e poder compartilhar, ainda que em poucos momentos, alguma coisa sobre o impeachment que me parece interessante que nós possamos discutir juntos. Antes de começar a questão, quero só trazer uma advertência que o professor Marcelo colocou, que eu acho importante ser posta de novo. A questão que envolve impeachment é uma questão que tem reflexos políticos.
reflexos partidários. Eu vou me limitar a discutir a questão estritamente sobre o aspecto técnico, sem qualquer tipo de análise política, sem qualquer juízo de valor positivo ou negativo acerca dele, sem qualquer utilização de até vocábulo não adequado ao tema, mas limitar a análise do impeachment, não só no Brasil, como no exterior, e não só em relação ao impeachment, mas também questões ligadas à comparação entre ele e outros institutos análogos, como o recall, como ações de impugnações eleitorais, que são ações distintas na causa, no efeito, mas que podem ter uma consequência similar, que é a perda de mandato coletivo de um presidente eleito democraticamente. Então, de início, eu quero deixar estabelecida essa premissa que eu acho importante para qualquer análise científica. A análise vai se limitar ao aspecto do técnico, do Instituto cogitado, sem qualquer valoração política, positiva ou negativa acerca dele. Bom, colocado isso, eu trouxe um PowerPoint que eu acho que facilita mais nossa conversa. Eu quero dividir essa questão em 3 partes. Bom, uma parte interessante é o regime presidencialista, o que é o presidencialismo e quais são as suas características básicas, até para que nós possamos fixar qual é o valor central na discussão do presidencialismo e do mandato do presidente da República ostenta. E depois partir em direção a 2 grandes temas: o direito comparado, especialmente o direito americano, com alguns destaques também para o direito latino-americano, até a Venezuela, Bolívia e Equador, que tem algo similar a um estudo que nós vamos tratar, e depois sobre o Brasil. Especificamente em relação ao Brasil, discutir a questão do impeachment conectado com os institutos. Institutos que estão sendo utilizados hoje, especialmente a ação de impugnação de mandato coletivo. Em relação ao presidencialismo, eu acho importante nós fixemos a ideia que o Brasil, no sistema de governo, ele ostenta um poder executivo unipessoal. Quando se fala em ter poder executivo unipessoal, se quer dizer que, na verdade, o presidente acumula 2 funções: a chefia de Estado e a chefia de governo. Seria distinto caso o nosso sistema fosse parlamentarista. Até a implementação hoje no Congresso, uma proposta de emenda à Constituição para as 2, em relação ao sem presidencialismo ou sem parlamentarismo, seria a adoção de um modelo próprio de parlamentarismo. Não trataremos disso agora. Por enquanto, a discussão gira em torno do que é presidencialismo e quais são as suas características. Como eu tinha colocado, existe um poder executivo unipessoal. Chefia de Estado e chefia de governo estão concentrados na mesma pessoa, que é o presidente. Quando se fala em chefia de Estado, na verdade, se designa uma gama de atribuições de representação. Representação do Estado dentro dele e fora dele, nas relações externas que o Estado mantém. Quando se fala em chefia de governo, na verdade, nós estamos a discutir uma gama de atribuições político-administrativas. Ora como chefe do governo, estricto senso, ora como chefe da própria administração pública. Então, a premissa da qual se parte é que o nosso sistema é esse, no qual a mesma autoridade pública acumula as 2 chefias, na qual a mesma autoridade pública tem em suas mãos o poder de representar o Estado nas relações externas e nas relações internas, e também de chefiar o próprio governo e a administração pública que nele encontra a sua direção maior. A partir então desse conceito, se costuma dizer, mundo afora, que presidencialismo tem 2 grandes características, e as 2 estão indicadas aqui: a separação de poderes e a irresponsabilidade política. Isso é chave quando se começa a discutir o impeachment e qual é a sua origem filosófica. Quando se fala em separação de poderes, se quer dizer que não há nenhuma forma de hierarquia entre legislativo e executivo. Como a nossa Constituição diz, são poderes independentes e harmônicos entre si. Não se pode reconhecer, sob aspecto nenhum, hierarquia entre os 2 poderes. Não cogito aqui do Poder Judiciário, até porque ele não tem a legitimidade do voto. Discuto aqui dos poderes políticos, executivo e legislativo. Não existe hierarquia qualquer entre ambos, justamente porque são poderes separados. São poderes que, funcionalmente, deveriam ser harmônicos e que, organicamente, são independentes. Quando se fala em irresponsabilidade política e não em responsabilidade política, se quer dizer que, justamente por não existir essa hierarquia entre os 2 poderes, a conservação do governo não depende da confiança do parlamento. Confiança no presidencialismo é algo absolutamente irrelevante. Enquanto não houver a configuração de algum ilícito penal, ilícito político, ilícito até civil, o governo é mantido. Tem a confiança do parlamento ou não. Tudo se passaria diferente se a hipótese fosse parlamentarismo, o que não se trata. Ou seja, no presidencialismo não se discute confiança do parlamento em relação ao seu governo. Eu lembro até que em 92, quando houve um plebiscito em relação ao sistema de governo e forma de governo, a Globo fez uma certa matéria quando eu perguntava para as pessoas qual seria o sistema e o regime que elas adotariam. E eu lembro que houve uma certa reportagem em Colômbia, em Alagoas, quando o repórter perguntou a ele se era presidencialismo ou parlamentarismo. Lembro que estava no curso de impeachment do ex-presidente Collor,
e o colono disse o seguinte: eu voto pelo presencialismo. E o repórter, não satisfeito, perguntou por quê. E ele disse: porque nós vota e nós tira. Bom, nós vota e nós tira em termos. Se houver um crime de responsabilidade, um crime comum, uma improbidade administrativa, um abuso do poder econômico, um abuso do poder político, fraude, corrupção, nós vota e nós tira. Porque existem mecanismos, na verdade, que permitem essa retirada prevista pela Constituição. Agora, se não houver qualquer tipo de estúdio parciano, segundo ele, em confiança, os termos dele, nós votamos, nós lembra. Suporta a situação, até que o mandato um dia termine. Eu digo isso pelo seguinte: aqui está a diferença central entre presencialismo e parlamentarismo. No parlamentarismo, o valor nevrálgico é confiança. É confiança do parlamento em relação ao seu governo. Confiança que permite que o governo venha a ser mantido. No presencialismo, na verdade, confiança é irrelevante. O que se leva em consideração é legitimidade, que é outro valor nevrálgico quando se discute presencialismo. O que significa isso? O governo legítimo, a legitimidade. Bom, basicamente, quando se fala em legitimidade, nós estamos aqui a discutir o consenso do povo. O consenso do povo em relação ao poder político. E essa legitimidade aí nasce na figura do impeachment. Ela não se exige somente no momento em que o poder político é adquirido, mas enquanto o poder político for também desempenhado. Não basta o regime democrático pleno que a legitimidade se dê na aquisição desse mandato, pela via direta ou até pela via indireta, como ocorre no direito americano, mas também que o poder tenha a ser exercido de modo legítimo, de acordo com ditames morais, de acordo com o consenso do povo acerca daquilo. À luz, então, dessa ideia de legitimidade, governo legítimo, não somente na sua aquisição, mas também no seu desempenho, que nasce a figura do impeachment e nasce outras figuras similares, que, na verdade, são mecanismos de aferição dessa legitimidade no uso de um certo mandato. Aqui, repito, não basta que o poder seja adquirido de modo legítimo, ele tem que ser legítimo enquanto exercido. Ou seja, na verdade, a própria democracia não é um nascimento, mas uma vida. Não se nasce somente e isso atribui legitimidade para o restante do governo. Mas, na verdade, ele tem que viver com legitimidade conectada ao povo, com a legitimidade que foi a fonte daquele poder que um dia ele adquiriu. É a partir então dessa ideia de legitimidade, no contexto presidencialista, que nasce a figura do impeachment e outras similares. A partir então dessa premissa, quero subdividir a nossa análise em duas partes: direito comparado com o direito brasileiro. Porque existe fora do Brasil, que nós não possuímos, talvez no futuro, para uma reforma política, podemos vir a ter, o que existe no Brasil e o que pode ser discutido hoje, quais são os efeitos no futuro do processo que hoje se inicia. Em relação ao direito comparado, eu quero trazer uma lição do direito americano, que, de certo modo, constituições bolivarianas, como a venezuelana, equatoriana e boliviana, também possuem algo similar. Me refiro aqui a um instituto chamado RICOL. E, na verdade, o direito americano da América do Sul recebe o nome de referendo revogatório. Na verdade, é um instituto que, para o futuro, a reforma política poderá vir a tratar. No Brasil, não existe. E justamente eu quero trazer algo sobre RICOL, porque muitas vezes percebo que na população há uma confusão entre impeachment e RICOL. Há uma confusão entre um processo que pressupõe um crime de responsabilidade, que é grave. Um processo, na verdade, discute um desempenho político, insatisfação em relação a ele. Tem que ser feita claramente essa distinção, porque o Brasil, desde que proclamou república, tem impeachment, mas o Brasil até hoje não tem RICOL. Por isso, a distinção tem que ser feita nesse instante. O que é RICOL? RICOL tem algo similar em relação ao impeachment. Há um ponto de contato entre os dois, que aproximam os dois institutos. São dois institutos tendenciosos a promover, se for o caso, a extinção de um mandato presidencial. O mandato poderá vir a ser extinto caso, porventura, haja satisfação no RICOL ou no impeachment. Isso é o fio condutor que une os dois institutos em torno de uma só ideia. É uma situação de cassação, é uma situação de extinção de um certo mandato via justiça ou não. Que é comum é isso. Agora, posso assegurar que RICOL e impeachment são completamente distintos, especialmente pela causa. RICOL, na origem americana, é um instituto tendencioso a promover a cassação do presidente, não só do presidente, mas também de outras autoridades vinculadas ao poder executivo, em qualquer instância federativa, e também a outras autoridades administrativas. Depois vamos verificar que é até mais amplo. Mas, na verdade, o RICOL tem como grande fundamento a insatisfação em relação ao desempenho político. Há um desempenho não é satisfatório, portanto, essa insatisfação criminalizada em relação ao desempenho político pode ter que ser, então, eventualmente, ao RICOL. É interessante lembrar que, na verdade, esse desempenho pode ser aferido por alguns mecanismos, mas quase sempre é por votação direta que
que se aprova ou não um certo recall. No direito americano, o recall não tem previsão federal. A Constituição Federal não tem previsão acerca dele, e nas legislações que nós temos de direito eleitoral americanas, não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação a seus outros territórios estendidos, como Porto Rico, etc., não há nada similar em relação a ele. O recall vai ser visto em constituições estaduais, e na prática ele vai ser encontrado em alguns estados, em alguns municípios dos Estados Unidos. Bom, hoje eu posso assegurar que em relação ao recall americano, como o quadro demonstra, nós temos 22 estados dos 50 que possuem norma acerca dele. E vejam que, na verdade, há estados que levantam os Estados Unidos que possuem norma acerca do recall. Por exemplo, Arizona possui recall, Califórnia possui recall, Colorado possui recall, Flórida possui recall, Geórgia possui recall. E são os estados que estão incluídos entre os estados americanos como mais populosos, o poder político mais avantajado. E tem, na verdade, dos 50, 22 estados de previsão qualquer, e aí, evidentemente, os modelos são diferentes, mas há algum tipo de previsão sobre o que vem a ser recall, sobre essa forma de cassação de mandato eletivo por insatisfação popular. Na prática, no direito americano, foram vistos 2 casos em nível estadual de recall durante a sua história. Os 2 casos estão aqui. E, por absoluta igualdade, um caso envolve os republicanos, outro caso democratas. O primeiro caso histórico foi de Fraser, republicano, em North Dakota, em 21. Foi o primeiro caso na história americana do qual o governador do estado perdeu o mandato por insatisfação popular. Quando, então, a Constituição do Estado prevê até hoje essa possibilidade, deflagrou o processo de insatisfação do povo em relação àquele desempenho político, foi levado à Assembleia Estadual, aprovou-se que haveria votação direta acerca daquilo, e, por grande maioria, o governador do estado da época perdeu o mandato. Recentemente, a Califórnia teve um caso similar em relação a isso, democrata agora, Joseph Davis Jr., foi em 2003. E, por coincidência, o líder desse movimento à época foi Arnold Schwarzenegger, que era presidente do Partido Republicano do Estado, liderou um certo movimento de recall ao governador, aprovou esse movimento na Assembleia Estadual, foi levado à votação, grande maioria houve recall. Isso fez com que depois houvesse votação direta do governo do Estado, e Schwarzenegger então foi eleito governador do Estado. Exerceu o cargo por 2 anos, renunciou ao cargo posteriormente às vésperas de sofrer outro recall. Mas, na verdade, foi o caso no qual houve uma certa insatisfação popular, dando ensejo à possibilidade de recall. É interessante lembrar que o recall ele se aproxima muito de um instituto que o direito chama de mandato imperativo, ou seja, não mandato como brasileiro, que é mandato de representação, no qual o deputado ou senador representa o seu eleitor, mas é muito próximo da ideia de um mandato imperativo quando a vontade do próprio eleitor impõe uma condição do seu político e faz com que o desempenho do mandato se adeque às premissas que o eleitor tomou para fazer um eleito. Isso teria dificuldade no Brasil para ser adotado, até porque não demandaria somente uma emenda à Constituição que pudesse instituir esse regime, mas também que mudasse a concepção que nós temos do que é mandato, da vinculação entre eleito e eleitor, e da ideia de que o eleito, uma vez se investido no mandato, não está desvinculado da vontade daquele que fez ser eleito. Mas, na verdade, uma concepção bem típica do direito americano de vinculação do eleito ao eleitor, inclusive em relação à vontade que o eleitor manifestou quando elegeu aquele que investiu no mandato eletivo. O fato é que, em nível estadual, nós temos, na verdade, 2 casos concretos de ocorrência de recall do direito americano. Em nível municipal, eu tive a oportunidade de pesquisar essa questão e pude perceber que nós tivemos 18 situações de recalls municipais nos Estados Unidos. O primeiro ocorreu em 11, o segundo em 13 agora, durante o século. E alguns municípios relativamente importantes foram alvo de recall. Por exemplo, recentemente, no município de Miami, 2011, teve um recall. Recentemente, Arlington, capital do estado, teve recall. Recentemente, por exemplo, Omaha, Nebraska, teve recall. E são alguns municípios dos Estados Unidos com importância política, inclusive para a eleição desse ano presidencial, que passaram por processo de recall. Então, o recall é um instituto consagrado, não em plano federal dos Estados Unidos, mas em plano estadual e em plano municipal. Instituto esse que não tem sequer mais meramente uma discussão teórica, mas que já tem aplicação concreta. E nós já encontramos, como foi colocado aqui, casos nos quais mandatos eletivos estaduais e municipais foram cassados por insatisfação popular em relação ao desempenho político. Fato é que o grande ano em que o direito americano conheceu uma onda de recalls foi em 11.
Agora, há 5 anos atrás, foram catalogados 186 pontos nos Estados Unidos, não só em plano federal, como em plano municipal também. E por uma pesquisa feita quantitativa, se percebeu que o grande número de recalls eram ligados a câmaras municipais, ou seja, a câmaras de condados, que seria equivalente ao Brasil ao caso do próprio vereador. Nós não temos no Brasil, na verdade, essa hipótese, então seria algo similar a uma quebra de eleitor em plano municipal. Então, a grande maioria era ligada a câmaras de municípios, e em câmaras de municípios mais de 100 casos foram vistos. Também, em segundo lugar, foram vistos casos de conselhos escolares, em alguns estados, conselhos escolares são eleitos, conselheiros escolares, seria algo similar ao Conselho Tutelar Brasileiro, foram também depostos no recall. Em terceiro lugar, a legislatura do Estado, então era um caso de deputados estaduais, também sofreram processos similares de recalls. E, por último, houve caso até ligado ao Ministério Público. O Procurador-Geral sofreu também recall no Estado americano. Então, na sua plenitude, esse instituto ganhou as ruas em 2011, 5 anos atrás. Repito, no Brasil, a reforma política não chegou a gostar, até porque posso aqui confessar algo. Nós planejamos reforma política, não implementamos reforma política alguma. E a reforma política que foi planejada, inclusive, contemplava que é a mais arcaica do mundo. Porque institutos importantes, institutos que o mundo tem discutido hoje, nós nem cogitamos. Por exemplo, não houve discussão em reforma política sobre qual? Por exemplo, não houve discussão em relação à reforma política sobre advocacy. Advocacy é um estudo americano, no qual se prevê a possibilidade de sociedade civil participar da política. E a hipótese da qual, inclusive, candidaturas não seriam sempre vinculadas a partidos, mas a entidades sociais, que tornariam o debate mais plural sobre esse tema, sem que a questão fosse monopolizada por partido político. É algo que o Brasil está longe de discutir, até porque nós estamos aferrados ao bloco que o partido político tem como monopólio de ditaduras. E aferrado ao bloco equivocado, que o partido político dá a candidatura com viés ideológico, quando se sabe que isso não é verdadeiro. Mas nós não discutimos a questão da advocacy, nós não discutimos a questão do iVoting, que países europeus já têm aplicado, que é o voto eletrônico, a ideia do voto cibernético, a ideia da qual redes sociais podem ser voto oficial. A Estônia, que é um país báltico, já tem iVoting. Na última eleição de 2015, teve 1/3 dos votos por via cibernética. Não se discute isso no Brasil até hoje. Então, no futuro, talvez, uma das pautas da reforma política pode ser essa. A questão do voto eletrônico, a questão da advocacy, das entidades sociais, com vinculação de candidatos a elas, a questão do recall. O recall próximo de nós já existe. Um outro formato, mas já tinha citado, a Venezuela, o Equador e a Bolívia, aquilo que alguns autores chamam de constitucionalismo latino-americano, ou constitucionalismo crioulo, como alguns citam, já tem chamado, segundo alguns referentes, revogatório. Inclusive, a Venezuela passa agora por algo similar. A proposta da Assembleia Venezuelana de ser feito um referendo em relação ao presidente para que possa servir como forma de reposição. Nunca foi aplicado na prática. A Constituição deles é de 99, a Constituição do Equador é de 2005 e a Constituição boliviana é de 2009. Nunca chegou a ser aplicado, no futuro poderá ser. Aguardemos. Fato é que o direito comparado, a grande vedete do estudo hoje é o recall. Essa possibilidade de cassação do presidente ou de qualquer outra autoridade, veja, poder executivo ou não, em plano federal ou não, por insuficiência de desempenho político, por insatisfação do eleitor em relação ao desempenho do seu eleito. No Brasil, eu quero chamar a atenção para 2 institutos. E aqui a escolha não foi aleatória. São 2 institutos que hoje estão em curso e são os todos discutidos. Um é o impeachment e o outro é a ação de eliminação de mandato eletivo. Eu quero primeiro apresentar os 2, depois concluir a minha explanação e vou ficar aberto a qualquer tipo de discussão em relação às distinções que poderiam existir entre um e outro na prática, inclusive. Começa então com o impeachment, lembrando que o impeachment, na Constituição, há a previsão nesses artigos citados. O artigo 51, inciso 1º, o artigo 52, inciso 1º e parágrafo único, o artigo 85 e o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º. Por que a citação para esses artigos? O artigo 51, inciso 1º, prevê a atribuição da Câmara para a admissão de qualquer acusação dirigida contra o presidente, por crime de responsabilidade, inclusive do crime comum. O artigo 52, inciso 1º, prevê competência dada ao Senado para julgamento do presidente caso a acusação tenha sido antes admitida. Vamos depois até verificar que o Supremo interpôs aqui outra votação.
caso também a votação se dê pelo Senado, provavelmente também é admitido. O artigo 52, parágrafo 1, prevê as sanções próprias do impeachment, que são duas: perda do cargo e inabilitação para desempenho de função pública durante 8 anos. O artigo 85 combina os crimes de responsabilidade, inclusive dando como valores próprios do impeachment a violação da lei orçamentária e a probidade administrativa, que são os valores discutidos no momento no Brasil. O artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, alude à possibilidade de afastamento criminal do presidente, e o parágrafo 2º prevê um prazo, no máximo de 180 dias. Então, todo o regulamento do impeachment da nossa Constituição consta nesse artigo. Também quero apresentar depois a ação de impugnação de mandato eletivo, que na Constituição tem previsão no artigo 14, 2 parágrafos, parágrafo 10 e parágrafo 11. Parágrafo 10 menciona que essa ação é cabível em caso de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E o parágrafo 11 alude ao sigilo de justiça que existe em relação à tramitação dela, e dizendo que, na verdade, a competência pertence à justiça eleitoral. O que nós temos hoje no Brasil de discussão acerca da extinção ou não do atual mandato presidencial, que, repito, foi eleito democraticamente, são esses dois institutos: o impeachment, que eu quero começar, e a ação de impugnação de mandato eletivo, que eu quero terminar. E depois fazer um comparativo entre os dois em relação à causa, ao rito e ao efeito. Em relação ao impeachment, eu quero trazer aqui algumas discussões. Selecionei a princípio 3, mas quero trazer mais 2 e totalizar 5 discussões acerca do que vem a ser impeachment. A primeira discussão é a sua origem. De onde provém o impeachment? Impeachment, em inglês arcaico, significa proibir que se coloque de pé. Em inglês arcaico do século XIII foi catalogada essa expressão dessa maneira: proibir que alguém se coloque de pé. Em inglês contemporâneo, impeach significa instauração de processo contra alguém, ou tecnicamente significa iniciamento de alguém em relação a algo. Então, seguramente o impeachment decorre do direito anglo-saxônico, especialmente do direito americano. Não é o caso aqui do direito inglês, até porque a Inglaterra é o parlamentarismo monárquico, então seria, evidentemente, da sua origem. A origem, na verdade, decorre de uma república presidencialista, uma república americana. Se bem que já é interessante lembrar que o nosso impeachment é diferente do deles, num aspecto central, porque o impeachment americano também existe em 2 fases, depois vamos discutir em seguida. Também a Câmara, na verdade, admite a acusação, Senado julga. Mas não existe previsão na Constituição americana de afastamento do presidente durante o impeachment. Ou seja, na verdade, o presidente ou será condenado ou será absolvido. Mas o afastamento liminar que nós temos, a Constituição deles não possui. E na história americana foram vistos 2 casos de impeachment diferentes durante o século XX: o caso Nixon e o caso Clinton. O caso Nixon, inclusive, um caso similar a um fato que o Brasil aconteceu, porque era uma situação que houve gravação de certas comunicações telefônicas e houve ali um encontro fortuito de provas. E aquele encontro fortuito de provas deve ser a renúncia do presidente às vésperas do impeachment ser concluído. Então, chegou a instalação de um processo de impeachment que não teve seu termo por conta de uma renúncia que ocorreu anteriormente, similar no Brasil ao caso Collor, que não foi concluído porque houve renúncia às vésperas da sessão ser aberta, para que houvesse julgamento. E houve o caso Clinton, em 92, quando na verdade a acusação era por perjúrio, por mentira à justiça e por obstrução a ela. Quando na verdade a Câmara admitiu a acusação, levada a conhecimento dela como promotor de Nova York, que era Ken Starr na época, o Senado absolveu. Então, não chegou a haver afastamento, porque não há previsão na Constituição dos Estados Unidos de qualquer afastamento. Então, a origem do processo é uma origem americana, seguramente. Nós nos baseamos centralmente em 2 casos dos Estados Unidos, o caso Nixon e o caso Clinton, mas não é uma norma rigorosamente igual, porque esse afastamento liminar do presidente, quando a acusação já é admitida, o direito americano ele não existe. Mas, sem dúvida, a origem provém do direito americano. A partir disso, nós chegamos à definição. O que é o impeachment? Bom, alguns autores costumam dizer que impeachment é um processo de investigação e julgamento do presidente por crime de responsabilidade. Veja, não é só um processo que tem como principal objeto investigar, mas é um processo cujo principal objeto é julgar. Investigação e julgamento são 2 objetos diferentes. É o fim dúplice que o impeachment possui. O presidente, quando houver a imputação contra ele de um crime de responsabilidade. Alguns autores preferem não utilizar esse conceito que eu chamo aqui de stricto sensu, processo de investigação e julgamento do presidente de um crime de responsabilidade.
Mas alguns autores, como Paulo Brossard, por exemplo, ao longo do Brasil do tempo, utilizam um conceito lato sensu, meio de responsabilização dos agentes políticos em uma república. Talvez seja um conceito mais feliz, porque na verdade não restringe o impeachment ao presidente. O Brasil hoje tem impeachment em todos os poderes, salvo o legislativo, em todos os órgãos independentes também. Então existe impeachment no Poder Executivo, existe impeachment no Poder Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal pode sofrer impeachment, existe impeachment no Ministério Público, o Procurador-Geral pode sofrer impeachment. Só não existe impeachment em relação ao Legislativo, porque em relação ao Legislativo, o processo de responsabilização política e administrativa tem outra forma, que é quebra de decoro parlamentar, outro processo, que inclusive é interno, é feito da própria casa. Ressalvado o Legislativo, impeachment existe em relação ao Executivo, ao Judiciário e ao Ministério Público. Por isso não é correta a afirmação de que o impeachment se limita, na verdade, ao presidente. O impeachment alcança qualquer poder, um órgão independente que é o Ministério Público, em qualquer instância federativa, não só em plano federal, como estadual e municipal também. Então, a meu ver, essa definição que Paulo Brossard me parece mais feliz, meio de responsabilização dos agentes políticos na República. Claro, se nós contextualizarmos o impeachment em relação ao poder executivo, é claro que é o meio de responsabilização do presidente. Mas se nós descontextualizarmos essa discussão e verificarmos o poder público como todo, é o meio de responsabilização dos agentes políticos, dos agentes que exercem soberania do Estado, que têm em suas mãos o poder dele, e por isso podem ser responsabilizados pelo desempenho correto do poder que tem. Então, dois conceitos podem ser utilizados. Um conceito stricto sensu, processo de investigação e julgamento do presidente, quando ele é imputado em crime de responsabilidade, ou um conceito lato sensu, meio de responsabilização dos agentes políticos no contexto de uma república. A partir disso, então, uma outra questão, antes dessa que estou propondo, que deve ser discutida. Outra questão, o impeachment tem alguma condição para que ele possa vir a ser instaurado? Alguma condição específica que eu posso chamar, então, de condição de procedibilidade em relação ao impeachment? Existe. A lei do impeachment hoje no nosso país prevê no artigo 12 uma condição. Não se discute impeachment sem que a condição esteja satisfeita. Está o presidente no desempenho do seu cargo. Eu vou limitar a análise ao presidente porque é a discussão nossa, mas já me referi e repito, o impeachment não se dirige somente a ele. Nossa análise vai se dirigir ao presidente porque é o objeto da nossa análise agora. Em relação ao impeachment, há a condição do artigo 12. Está o presidente no desempenho do seu cargo. Então, a primeira discussão, quando se começa a trabalhar com o impeachment, é a seguinte: o presidente se encontra no desempenho do seu mandato? Sim ou não? E há, na verdade, uma posição lógica para isso. Uma das sanções do impeachment é perda do mandato. Não se perde aquilo que não se tem. Então, evidentemente que a legislação começa discutindo o impeachment com essa condição: está o presidente no desempenho do seu cargo ou não está? Então, quando se inaugura o processo de impeachment, e deixo bem claro, a acusação pode ser feita por qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode oferecer acusação contra alguém. A primeira análise feita pelo presidente da Câmara é essa: o presidente se encontra no desempenho do cargo ou não? Se não se encontrar no desempenho do cargo, o processo de plano arquivado, arquivamento liminar, justamente por não estar satisfeita uma condição específica de regular instauração e prosseguimento do impeachment. Agora, se o presidente está no cargo, a acusação pode ser admitida. Não quero dizer que vá ser admitida, mas uma condição está satisfeita. Ela pode ser admitida caso o juízo de admissibilidade liminar do presidente da Câmara venha a ser positivo. Então, a primeira análise que se coloca é: existe uma condição de procedibilidade. Essa condição é estar o presidente no desempenho do seu cargo. Se a condição não estiver satisfeita, consequência de plano é indeferimento liminar, arquivamento automático do processo. Estando o presidente no cargo, está satisfeita uma condição, e nesse caso a acusação pode ser admitida, dependendo do juízo que o presidente da Câmara faça, positivo ou negativo, acerca dele. Abre só um parênteses. No caso Collor, chegou a haver uma discussão técnica que foi a seguinte: ninguém discute que estar no cargo é a condição de procedibilidade. Mas começou a haver a discussão em 93 se estar no cargo seria também condição de prosseguibilidade. Por que a questão foi feita? Porque discutir se na verdade isso é condição de prosseguibilidade ou não tem a ver com a renúncia. Se porventura foi entendido que estar no cargo é também condição de prosseguibilidade, significa dizer então que se houver renúncia, o processo não pode prosseguir. Renúncia extingue o processo.
Se ao contrário for entendido que estar no cargo só é uma condição de procedibilidade, mas não seria também uma condição de procedibilidade, significa dizer que a renúncia não produz efeito nenhum. Mesmo que haja uma renúncia posterior, um processo instaurado, ele continua até o seu final. Essa questão chegou a ser levantada na época de 93 em doutrina e em jurisprudência. Na doutrina, por exemplo, a professora, entre outros, Denise Freitas Fabiano Guastro, tem um artigo brilhante, no qual ela diz que estar no cargo também seria condição de prosseguibilidade. Então, na época, Denise Freitas Fabiano Guastro sustentou então o seguinte: caso houvesse renúncia, a renúncia não poderia fazer com que o processo prosseguisse. E a renúncia teria uma consequência que seria imediata. O processo deveria ser extinto. Não poderia prosseguir sem a satisfação dessa condição. Mas, na época, o ex-ministro Barroso lavrou o parecer dizendo que, na verdade, a renúncia não seria condição de prosseguibilidade. E, a meu ver, estava adequada à condição. Ou seja, o processo poderia prosseguir com renúncia ou sem. Que a legislação, na verdade, traz uma norma extraordinária, impondo condição de procedibilidade. Já que seria omissa em relação à procedibilidade, não imporia condição nenhuma. Então, mesmo que houvesse renúncia, dizia Luiz Roberto Barroso, isso não afetaria o processo. O processo poderia prosseguir com renúncia ou sem, para a aplicação da última sanção correspondente ao impeachment. Havendo então dissídio doutrinário, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, porque no caso do Collor de Mello não chegou a ter tecnicamente o impeachment. Foi instalada a acusação, foi admitida a acusação, o presidente foi afastado do cargo pelo Senado, o processo durou quase 4 meses, ele foi instaurado dia 13 de agosto, concluído 18 de dezembro de 93. E na data que a sessão foi aberta, foi lida uma carta manuscrita, no qual o presidente renunciava ao cargo. Então, tecnicamente, não chegou a ter impeachment, porque o último ato não chegou a ser cumprido. Houve renúncia ao cargo quando aberta a sessão do julgamento dele. Ali, na verdade, instalou-se uma questão de ordem. Iremos prosseguir com o julgamento ou não? Porque o impeachment tem 2 consequências: perda do cargo e inabilitação por 8 anos para desempenho de função pública. Não se cogitaria mais perda do cargo, até porque o cargo já teria sido perdido, não por cassação, mas por renúncia. Poderia-se passar a cogitar da aplicação da outra sanção, que seria a inabilitação por 8 anos para o desempenho de função pública. Quando a renúncia foi lida, foi suspensa a sessão e foi estabelecida uma questão de ordem: vamos continuar na sessão ou não? Se for entendido que isso aqui é a condição de prosseguibilidade para o processo agora, não pode prosseguir, isso é extinto, a partir desse momento. Se ao contrário for entendido que isso não é condição de prosseguibilidade, ele pode prosseguir com renúncia ou sem. Nesse caso, voltaremos a fazer a sessão, prosseguiremos para absolver o condenado. E assim fez o Supremo Tribunal Federal. Entendeu que não era condição de prosseguibilidade, que poderia o processo prosseguir mesmo com renúncia, reabriu-se a sessão, julgou-se o presidente, discriminou a inabilitação por 8 anos para desempenho de função pública. Concluiu-se então que as 2 sanções que a Constituição menciona, no artigo 52, parágrafo único, perda do cargo e inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, na verdade, não estariam cumpridas por um coletivo E, mas estariam cumpridas por um coletivo O. Poderia existir uma sem a outra, como de fato aconteceu. Houve inabilitação para desempenho de função pública durante 8 anos sem que tivesse havido antes da sessão. Não seriam 2 consequências vinculadas, mas seriam 2 consequências desvinculadas, como de fato assim o Supremo Tribunal Federal entendeu. Então, hoje, a se manter a orientação que nós temos a partir de 93, existe seguramente uma condição de procedibilidade, mas uma vez instaurado o processo, não existe mais nenhuma condição de prosseguibilidade. O processo só pode ser instaurado, ou seja, só pode ser admitido o processamento se o presidente estiver no cargo. Depois do processo ser instaurado, para o juízo admissível do presidente da Câmara, que quer que aconteça depois, inclusive renúncia ao cargo, não afeta esse processo. Ele vai prosseguir até o final, sem que se possa discutir eventual suspensão ou muito menos extinção. Então, quando se fala em definição, é importante estabelecer bem claro que essa definição é condicionada, porque há uma condição imposta pela Constituição que é essa: estar com o presidente no desempenho do cargo para a admissão, não para o procedimento. Depois há uma outra questão aqui colocada em relação à natureza. O impeachment é o quê? É um processo político, é um processo penal, é um processo híbrido. Na verdade, qual seria a natureza jurídica do impeachment? O que, na verdade, o impeachment é? É uma outra questão que é objeto de controvérsia e doutrina também.
Até hoje não chegou a um consenso sobre o que vem a ser o impeachment. Por exemplo, existem alguns autores, como já citado hoje, Paulo Brossato, que sustentam que o impeachment é processo político, causa política, consequência política, processo estritamente político. Para quem sustenta essa ideia que o impeachment é processo político, como Paulo Brossato, a conclusão a que se chega é que impeachment fica imune a controle por parte do Poder Judiciário. Desde Seara Fagundes se diz que ato político não é controlado pelo Poder Judiciário. Se impeachment é um processo político, é composto por atos políticos. Atos políticos não são controlados. São atos insindicáveis. Atos em relação aos quais o Poder Judiciário não pode ter nenhuma forma de controle. Nem em relação ao seu mérito, muito menos em relação à legalidade dele. É a posição de Paulo Brossato. No entanto, há a posição de Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido que hoje teve na Câmara, sustentando que impeachment é um processo político-penal. A motivação seria política, consequência viria a ser penal. Não é à toa que aqueles que acompanharam até a aula que o professor Miguel Reale deu na Câmara anteontem, perceberam que ele várias vezes citou artigo do Código Penal. Sim. Justamente porque ele tem na posição pessoal que tem um viés penal nesse processo. Ele está, na verdade, harmonioso com a posição pessoal que sempre teve. É um processo que tem uma causa política, uma consequência penal. Não é à toa que na petição que também hoje na Câmara existe menção em várias passagens a crimes. A crimes previstos não só no Código, como em legislação extravagante. Justamente por conta da posição pessoal do autor, que dá a esse processo um viés não totalmente, mas parcialmente penal. Para quem pensa como Miguel Reale Júnior, que o impeachment é um processo político-penal, a causa é política, a consequência é penal. Então a conclusão a que se chega é que é possível sim o controle do processo impeachment pelo Poder Judiciário, via Supremo Tribunal Federal. O que sobra aqui no parênteses excluiria qualquer afirmação de que poderia se tratar de um golpe. Até porque, vejam, é um processo feito por órgão legislado pelo voto popular, que é a Câmara e depois do Senado. Segue o rito de uma lei votada e aprovada pelo voto popular. E está controlado por um órgão que tem a legitimidade máxima da República, que é o Supremo Federal. Então, o fato de se admitir o controle daria a esse processo total legitimidade e afastaria dele qualquer pecha de golpe ou algo similar. É certo que o processo não é um golpe, mas não é muito certo que o processo não é um golpe. Na verdade, seria a posição no sentido de que seria possível que o controle viesse a ser feito por parte do Poder Judiciário via Supremo Tribunal Federal. Bom, a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal no caso do Collor, justamente porque foi instalado o processo de impeachment e houve a ideia de que poderia ser um processo penal. E o presidente da República época também fazia alegações similares que são feitas hoje, que contrariava a Constituição, que seria inconstitucional, na verdade, deveria ter algum tipo de vício em relação ao rito. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o processo é um processo político-penal, que ele passaria a admitir totalmente o controle de todos os atos do impeachment, ressalvando, portanto, que o controle seria um controle não de mérito, mas da legalidade do processo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não seria o juiz da autoria ou da materialidade do crime de responsabilidade, mas seria o juiz do procedimento para aferir se de fato se ele aconteceu ou não. O mérito compete à Câmara e ao Senado. A Câmara, ao admitir a acusação, ao Senado, ao julgado. Competeria ao Supremo Tribunal Federal tão somente apreciar a legalidade do procedimento e, se for o caso, validar atos praticados no processo, por contrariar ora a legislação, ora a Constituição. Assim foi feito em relação ao impeachment de Collor de Mello, em 93, assim foi feito em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal, em 93, anulou algumas sessões da Câmara, porque entendia que, na verdade, as sessões não tinham atingido o quórum mínimo, o regimento da Casa exigia, como também o Supremo Tribunal Federal anulou atos praticados pela Câmara nesse processo em relação à Constituição Especial, em relação à forma de votação, ao preparo da votação, aos membros que compõem essa comissão, ou seja, seguiu-se a eventual orientação passada, que é um processo político-penal. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal não terá o condão de controlar o mérito dessa organização, até porque, se assim o fizer, quebra a separação de poderes. Ele terá somente a possibilidade de aferir a legalidade do procedimento e, eventualmente, anular um ato pretendendo não só contrário à legislação ordinária, como também contrário à Constituição Federal. Detalhe interessante e de curiosidade é que, quando o Collor de Mello levou a questão ao Supremo Tribunal Federal, impetrou habeas corpus, entendendo que, na verdade, era uma ação cabível para a discussão do impeachment.
E o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, o processo é político penal. Eu até aceito que haja controle, mas não via habeas corpus. Porque, na verdade, as sanções combinadas no impeachment não são corpóreas, são políticas. Em nenhum momento o impeachment prevê reclusão, detenção, que pudesse dar ensejo, ainda que em tese, a implementação de habeas corpus. O impeachment, na verdade, tem como sanções combinadas perda do cargo e inabilitação por 8 anos para os empenhos de função pública. Se não está em jogo a liberdade de locomoção, não pode ser manejado habeas corpus. E assim entendeu. Isso forçou então o presidente a declarar mandato de segurança, quando o Supremo Tribunal Federal então admitiu que houvesse conhecimento da questão via mandato de segurança. Na época não foi usada a DPF, a admissão de descumprimento dos preceitos fundamental, porque não havia a lei que regulasse o tema na época, a lei de 99, a lei 9882. O atual impeachment é levado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal via DPF. Tem uma razão para isso técnica. E aí, repito, com nossa análise somente técnica, há uma razão técnica porque nesse momento se optou não por um mandato de segurança, mas por uma ação direta, que é uma admissão dos descumprimento do preceito fundamental. Porque o mandato de segurança, na verdade, é um processo que pressupõe direito do certo e não admite prova do seu curso. Ou seja, qualquer prova deveria ser constituída. A DPF, embora seja uma ação direta de controle de constitucionalidade, admite produção de prova. É excepcional, mas existe essa possibilidade. Por exemplo, a DPF admite audiência pública, a DPF admite produção de prova pericial, a DPF admite que expertos na matéria manifestem a sua vontade de parecer ser enviado caso a escolha fosse via mandado de segurança. Não é à toa a atual discussão em relação à nomeação de juiz de Estado. Não se discute aqui, não quero entrar no mérito sobre divisionalidade ou não. A discussão é se via mandado de segurança pode haver discussão sobre isso ou não. Até porque, na verdade, é um direito certo que pode estar configurado ou não está. Ou seja, a opção pela DPF se explica porque é uma ação cujas possibilidades probatórias são muito mais fartas, são muito mais amplas. E o mandado de segurança é uma ação muito estreita, que impediria que qualquer discussão meritória fosse feita por outra prova, que não aquela que o impetrante juntasse em relação à sua petição inicial. Por isso, a escolha hoje do ADPF, não só porque existe essa possibilidade, porque a lei é posterior ao último impeachment, mas também porque a ação parece ser uma ação mais generosa, com provas mais amplas, com maior possibilidade de discussão sobre o fato do que o mandato de segurança seria. O fato é que habeas corpus de modo algum. Se leva ao conhecimento do Poder Judiciário a questão, ou via mandato de segurança, ou via a admissão de cumprimento de preceito fundamental. Se a prova for pré-constituída e não houver nenhuma mais necessidade de produção de outra prova, talvez seja mais para o mandato de segurança, é mais rápido. Agora, se houver necessidade de confirmamento de prova, e se as provas do impetrante não dispõem no momento, deve ser autor de DPF, para a concurso da ação perante o Supremo Tribunal Federal discutir a questão até com possibilidade de produção de provas no curso do processo. Então, o processo é hoje político penal e existe essa possibilidade de controle via ou mandato de segurança ou a admissão de cumprimento de preceito fundamental. E a grande questão sobre o impeachment, a última, em relação ao procedimento. Vocês vão verificar em alguns autores a menção a de que o impeachment é similar ao júri, porque o impeachment é um procedimento bifásico. Inclusive, os termos usados pelo impeachment são similares àqueles que no júri são usados. No júri, você sabe, existe um juízo de admissibilidade da acusação e há um juízo de mérito dessa acusação. Que é só lembrar que no júri, o juízo de admissibilidade da acusação é feito pelo juiz togado, que pronuncia ou impronuncia o réu. Uma vez o réu pronunciado, o juízo de mérito dessa acusação compete ao júri, aos 7 cidadãos que vão processar e julgar aquele crime doloso contra a vida. Compete ao juiz togado só qualificar e quantificar a pena. Mas o juízo de mérito é feito pelo Conselho de Sentença. No tátil mutante é o que acontece aqui. Há um juízo de admissibilidade da acusação feito pela Câmara e há um juízo de mérito feito pelo Senado. É importante trazer essa ideia e como os dois procedimentos acontecem. Bom, primeiro, há um juízo de admissibilidade da acusação feito pela Câmara. Qual é o rito perante a Câmara? O rito que está em curso agora. É oferecida a acusação por qualquer cidadão. O presidente da Casa realiza primeiro o juízo de admissibilidade prévia, com um juízo positivo ou negativo acerca do fato, inclusive tendo a possibilidade de arquivar de plano, caso aquela condição específica que nós havíamos colocado, estar no desempenho do cargo, não tenha sido satisfeita. Então, compete ao presidente da Casa admitir a acusação ou não.
Se ele entender que não está satisfeita aquela condição anterior, ou mesmo que esteja, não há um juízo de mérito positivo, porque o fato é atípico, porque o fato é ilícito, porque o autor não é culpável, ele interfere a restauração. Se, ao contrário, entender que a condição está satisfeita, que o juízo dele é positivo, ou seja, que na verdade ele entende que há indícios, nesse momento, por enquanto, basta indícios, até porque ele atua pró-sociedade, que há indícios da prática de crime de responsabilidade, em relação à maturidade e à autoria, ele interfere no processamento. Ele não tecnicamente instaura, até porque a instauração de rigor técnico é feita depois do Senado. Ele interfere no processamento da eleição, para que ela possa vir a ser apreciada. Bom, definido o processamento, haverá agora a composição de uma comissão especial. E a atual comissão especial, hoje na Câmara, satisfaz a 3 condições que o Supremo Tribunal Federal impôs agora, quando julgou a DPF sobre o tema, DPF 382. Primeiro, que houvesse eleição direta, um voto aberto. Segundo, que os candidatos fossem indicados por líderes partidários. E terceiro, que o número deles fosse proporcional à composição do partido na casa. Assim foi feito. Veja, o Supremo Tribunal Federal requerou a ideia que o processo é político penal e atuou um ato anterior, um ato de eleição de uma comissão, de votação secreta, com indicação do próprio candidato, sem que o líder tivesse participado, e cujo número fosse proporcional não ao partido, mas aos blocos partidários. O Supremo corrigiu o curso do processo e impôs condições. Bom, então o voto tem que ser aberto, votação direta. Na verdade, os candidatos devem ser indicados pelos líderes partidários, não por líderes dos blocos partidários. E, além disso, o número deve ser proporcional à participação do partido na casa. Foi criada, então, uma comissão especial. Compete à casa decidir sobre o número de membros que farão parte dela. Aliás, parênteses, o número de membros dessa comissão é muito grande. Impeachment, do mundo afora, costuma ter um número muito menor. Tá? Via de regra, as comissões de impeachment que o mundo tem conhecido giram em torno de 10 a 20 membros. Não para simplificar agora. Até porque quanto maior for o número de membros, mais difícil será o trabalho. Ou seja, claro que aqui há um princípio que deve formar a atividade da comissão de eficiência. E é um critério de eficiência que o número deve ser um pouco mais enxuto. Mas, enfim, o número, a meu ver, exagerado, constitui uma comissão especial. Bom, a comissão especial tem agora 10 sessões para elaborar parecer. A salva do meu ontem foi a 6ª. Então, são 10 sessões para elaboração de parecer, aguardando que haja defesa oficial do acusado. Após as 10 sessões, serão designadas mais 5 sessões para que o relator ofereça parecer. E o relator da comissão oferece parecer no sentido positivo ou negativo sobre a admissão dessa acusação. Oferecido o parecer publicado na ata do dia, em 48 horas deve a comissão votar. E depois dessa votação submeter ao plenário da casa. É interessante lembrar, gente, que esse parecer não vincula nem a comissão nem a casa. Então pode ser que o parecer venha a ser contrário ao impeachment e a comissão aprove, o plenário aprove, ou o contrário, parecer favorável ao impeachment, a comissão regente nem leva a plenário. Mas o fato é que em nenhum momento a população pode se tratar de parecer, não de ato decisório. Isso aqui é um ato meramente opinativo. Então, o relator, na verdade, oferece o parecer, indicando o caminho a se seguir, a admissão da acusação ou não. A comissão aprova esse parecer, ou talvez não. E aprovado esse parecer, ele é levado, então, à Câmara. E a Câmara, tecnicamente, vota o parecer da comissão. Eu sei que, na prática, a Câmara admite uma acusação não. Mas, em rigor técnico, a votação é do parecer da comissão especial sobre a admissibilidade ou não de uma acusação de crime de responsabilidade dirigida pelo presidente da República. Então, o plenário vai admitir a acusação ou não por aprovar ou rejeitar esse parecer. Se o juízo for negativo, e nesse caso basta o terço dos votos, alguns autores dizem que a consequência é a absolvição. Tecnicamente não se absolve ninguém se o processo não está instaurado. Então, se porventura o juízo for negativo, por um terço dos votos, consequência é arquivamento. O processo está arquivado. Se ao contrário o juízo for positivo, por 2/3 dos votos, nesse caso a consequência é abrir a outra fase, juízo de mérito dessa acusação, é levar o processo ao Senado. Então a comissão, aprovando o parecer, leva o parecer ao plenário, será votado o parecer com a admissão ou não dessa acusação. Se o parecer for recusado,
nesse caso, por 1/3 dos votos, consequência será arquivamento. Se o parecer for aprovado, nesse caso, 2/3 dos votos, consequência é encerramento dessa fase e instalação da próxima, juízo de mérito dessa declaração, que será feito pelo Senado. Nasce aqui a grande discussão, a meu ver, levada ao Supremo Tribunal Federal na ADPF que eu havia citado, a ADPF 372. Porque, pessoalmente, eu tenho entendimento, como outros autores também possuem, Alexandre de Moraes e outros autores, que o ato do Senado é um ato circular. Ou seja, a Câmara admite a acusação, o Senado cabe a ele processar e julgar. A meu ver, a Constituição é muito clara. Um órgão admite, outro órgão julga. Não parece fazer sentido a admissão da admissão. Admitir de novo que já estava admitido. É o prévio do prévio. Até porque, a meu ver, os argumentos expostos são argumentos, a meu sentido, da máxima vênia falhos. São dois principais argumentos para entender o contrário. Primeiro, que se assim o Senado passa a ser uma Câmara baixa, fica subordinado à Câmara, nós podemos admitir isso, que ele carimbassa a decisão da Câmara. E por ser um mero carimbador, dizem alguns, em nenhum momento a Constituição permite que um órgão emane ordem em relação ao outro. E que essa ordem que o órgão faz em relação ao outro seria algo que pudesse violar a separação de poderes. Muito aqui entre nós, são dois argumentos que podem ser suplantados facilmente. Primeiro, é fato que se assim fosse entendido, o Senado ficaria abaixo da Câmara. Mas é também fato que, assim não se entendendo, os fatos do Supremo Tribunal Federal entendeu e inverteu essa ordem. Então a Câmara passou a ficar muito abaixo do Senado. Porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal decidiu, a Câmara, por 2/3, admite a acusação. O Senado pode, por uma maioria simples, simplesmente arquivar o processo. Então, façamos aqui algumas contas. Bom, o Senado possui 80 membros. O quórum do Senado é de 41. Então, 41 membros, o plenário do Senado pode instalar processo, instalar sessão. Bom, se é maioria simples, basta então 20 votos, que o processo da Câmara já foi admitido depois de 15 sessões e voltou para parecer extenso no tempo para que possa tudo a ser arquivado. Eu não consigo vislumbrar como nos colocou a Câmara muito abaixo do Senado. Porque a Câmara tem um processo todo ritual próprio para admitir a acusação, o Senado, em tese, com 20 votos, pode arquivar tudo. A meu ver, então, é um argumento que pode ser visto ao contrário. Também pode ser visto de outra maneira, o Senado se colocou agora muito acima da Câmara. Isso talvez seja mais atentatório contra a separação de poderes do que a posição contrária. Sem contar que a ideia de que o poder um órgão pode emanar ordem a outro órgão é algo completamente, a meu ver, equivocado. Não só um órgão pode emanar ordem contra outro órgão, o mesmo poder, como é o caso da Câmara e do Senado, como também um poder pode emanar ordem contra outro poder. E a Constituição tem alguns exemplos disso. Ninguém nunca afirmou que esse poder é assim inconstitucional, mesmo que não teria como ser, porque são normas constitucionais originárias. Dou-nos um exemplo em relação a isso. Constituição, artigo 36, inciso 3º. Ou seja, intervenção federal. Caso haja uma ação interventiva. Se o Supremo Tribunal Federal julgar uma ação interventiva procedente de requisito por tempo que o presidente decreta de intervenção federal, o Estado sofreu essa ação. Vejam, nem é uma ordem de um órgão em relação a outro órgão do mesmo poder, como seria a Câmara e Senado. É algo muito mais invasivo, é uma ordem de um poder do outro. Ou seja, o Supremo emana ordem ao presidente e manda que o presidente decrete de intervenção federal. O Estado deve ser essa ação interventiva. Isso aqui nunca se discutiu, não seria constitucional, até porque é norma da Constituição originária. Então, a meu ver, os argumentos expostos pelo Supremo Tribunal Federal da máxima dele são argumentos, a meu sentir, tecnicamente insustentáveis. Eu comungo da ideia que o relator originário da causa tinha, que era o ministro Fachin. Tudo que o ministro Fachin expôs é a minha visão de impeachment. E foi vencido no 8-3. Então, o Supremo Tribunal Federal construiu então a seguinte ideia que será aplicada, se for o caso, a esse processo. Se a Câmara admitir a acusação, o ato praticado depois pelo Senado não será um ato vinculado, mas será um ato discricionário. Então, a Câmara terá admitido a acusação, se for o caso, que remeterá ao Senado, que não instalará o processo de modo automático. O Senado, então, convoca a sessão para que haja votação da admissão do processo já não ser admitido. E poderá, então, admitir essa acusação ou não. Se, porventura, uma maioria simples, então aqui
que se exigiu maioria simples, até porque aí é uma questão técnica. A Constituição do artigo 47 prevê que, em regra, maioria simples, salvo quando houver norma expressa no sentido. Como não há norma sobre essa votação, então a maioria tinha que ser simples. Então, na verdade, o Senado, por maioria simples, ou seja, bastaria em tese, então, 20 votos, votar contrariamente ao processo, ele estará procedendo a que se chamou de arquivamento anômalo. Não é o arquivamento anômalo, porque o arquivamento normal é aquele que a Câmara faz. Poderia então haver agora um outro arquivamento, que se deu o nome de anômalo, anormal, atípico, extraordinário. Então o Senado então arquivaria. Então, se a Câmara admitir a acusação, remeter ao Senado, ele pode então votar a admissibilidade da acusação já admitida. E por maioria simples, proceder a esse arquivamento anômalo. Se ao contrário, houver maioria simples de outro sentido, positivo, nesse caso, instala-se o processo. Tecnicamente, só há instalação nesse instante. Então, ele será instaurado. E a consequência dessa instalação é afastamento do presidente por 180 dias, que é, na verdade, uma distinção em relação ao direito americano que tinha colocado. Até porque lá esse afastamento não existe. Há então um afastamento do presidente, por máximo de 180 dias. Abre aqui um outro parênteses. Nós estamos muito acostumados a falarmos em tempo razoável de um processo, que o processo tem que durar um tempo razoável. Mas no Brasil, muito se discute teoria e pouco se preocupa com exemplos. Eu nunca vi ninguém citar um exemplo na Constituição ou na legislação de um tempo razoável, que o processo pudesse durar tempo razoável naquele caso concreto. A meu ver, o único exemplo que a Constituição tem de tempo razoável de um processo constitucional está aqui. Impeachment deve durar no Senado 180 dias. Tanto é verdade isso, que a Constituição prevê que, se porventura não for concluído o processo no prazo previsto pela Constituição, o presidente retorna ao cargo, sem prejuízo do seu prosseguimento. Então, claramente a Constituição quer nos dizer que o tempo razoável dela para o impeachment no Senado é 140 dias. Se for concluído esse processo, ótimo. Caso não seja, volta o presidente e o processo prossegue. Mas, na verdade, o técnico só há instauração quando o Senado admitir. Então, hoje, só haverá no futuro instalação se a Câmara admitir a acusação e se o Senado não arquivar naturalmente. Nesse caso, instala esse processo e afasta-se do presidente por 180 dias. Haverá, então, uma tramitação séria do Senado, com um mínimo de sessões do regimento interno dele prevê, e ao final haverá julgamento. O julgamento é interessante porque a Constituição prevê que o julgamento é feito pelo Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? A outra razão técnica. Nós estamos muito acostumados também a falarmos em freios e contrapesos, controle recíproco entre poderes. Um poder controla o outro e é poder controlado. Isso se aplica ao legislativo em relação ao executivo em relação ao judiciário, mas muito pouco se fala de situações extremas, de freios e contrapesos que envolvem os três poderes ao mesmo tempo. Como se fosse uma peça que os três atores estivessem presentes. Esse é um caso raro de freio e contrapeso tríade, de freio e contrapeso no qual os três poderes estão representados. Veja, o réu é o chefe do Poder Executivo Federal. O julgador é uma casa do Legislativo Federal, que é o Senado, e preside a sessão do presidente da mais alta corte do Judiciário Nacional. Ou seja, seria, na verdade, um freio e contrapeso com os três poderes representados. É uma peça com os três atores. Então, quando a Constituição impõe que o presidente do Supremo Tribunal Federal presida os trabalhos, não só ela revela a gravidade do fato, como também exige que haja um freio e contrapeso absoluto, no qual os três poderes participem, sem que haja exclusão de ninguém. Até para futuramente evitar eventuais discussões do próprio judiciário. Até porque foi o seu chefe que presidiu a sessão. Então a sessão será por ele presidida. Ao final, só há duas consequências. Ou o juízo é positivo, ou o juízo é negativo. Se o juízo for negativo, por 1/3 dos votos, consequência, aí sim, absolvição. O presidente está absolvido. Não impede instalação de outro processo, por outro fato. Mas por aquele fato, com aquela acusação, que já foi admitida, não foi arquivada de modo anômalo, ele está absolvido. Agora, se ao contrário, o juízo for positivo, por 2/3 dos votos, consequência seria a aplicação das duas sanções cogitadas, perda do cargo e inabilitação por 8 anos para desempenho de função pública. Notem que isso aqui não é inelegibilidade. Isso aqui é inabilitação para desempenho de função pública por 8 anos.
Até porque inelegibilidade seria só a impossibilidade de exercer cargo eletivo. Aqui a impossibilidade de exercer cargo público, eletivo ou não, por 8 anos. Até porque também, de outro lado, existem inelegibilidades por causa da ordem de 8 anos. Aqui seria inabilitação para desempenho de cargo público durante 8 anos. Então, o impeachment tem todo esse rito. Ou seja, há uma origem americana, há uma definição do impeachment como meio de responsabilização dos agentes políticos na República, até uma coisa posta que o presidente seja do cargo, do desempenho do seu cargo, enquanto o processo vier a ser instaurado. A natureza dele é político-penal, portanto, admitiria o controle por parte do Supremo Tribunal Federal, não do mérito, mas sim da legalidade desse processo. E, ao final, o procedimento, o rito, é bifásico. Há um juízo prévio de admissibilidade que a Câmara realiza, um posterior depois feito pelo Senado. E aí sim se exigem 2/3 dos votos para que ele possa vir a ser chamado de positivo. Além do impeachment, tramita hoje no Brasil uma outra discussão, que é a discussão sobre a ação de impugnação de mandato eletivo, que a Constituição prevê no artigo 14, parágrafos 10 e 11. Eu havia citado o artigo 14, parágrafo 10, prevê que essa ação é cabível em caso de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. No parágrafo 11, prevê que competência e pertence à justiça eleitoral sob o sigilo de justiça, além do sigilo em relação à tramitação dela. Essa ação, no meu sentido, ela tem 5 elementos principais, 5 grandes características, que estão indicadas aqui: o cabimento, o objeto, a competência, a legitimação e a decisão. São as 5 grandes características que essa ação pode ter. Primeiro, cabimento. Essa ação é cabível em 3 hipóteses: abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A atual ação de tramitação perante o Tribunal Superior Eleitoral discute abuso do poder econômico. Poderia, em tese, ser caso de corrupção, poderia, em tese, ser caso de fraude. Então, abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Interessante porque a Constituição, no artigo 14, parágrafo 10, fala instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Usa o termo provas. Embora a Constituição use o termo provas, tecnicamente não são provas, são indícios. As provas são produzidas durante o processo. Então, durante o curso da ação, haverá produção de provas. Nesse instante, basta o indício. O indício da corrupção, o indício da fraude, o indício do abuso do poder econômico. Além então da satisfação dessas condições, a ação pode ser admitida. Depois começa a haver a discussão do objeto. Essa ação seguramente tem um objeto, e há uma discussão em relação ao outro objeto. Seguramente o objeto dela é declaração de nulidade da diplomação. Diplomação é um ato solene que declara que o mandato eletivo foi adquirido. Ora, se você declara nulo esse ato, a consequência é a perda do cargo. A consequência é justamente a perda do cargo, porque o ato que tornaria viável o exercício dele foi tido como nulo. Então, não há dúvida que a consequência será, em tese, essa. Declara-se nula a diplomação, por conseguinte, a perda do cargo. Até porque o ato pertence ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE. Ele é competente para isso nesse caso concreto. Tá? Se eu posso discutir se o governo do Estado seria o TRE do Estado, se eu posso discutir se o prefeito municipal seria o juízo eleitoral do local. Aqui, na verdade, a competência pertenceria ao Tribunal Superior Eleitoral. Outra característica é a legitimação, que é o legitimado ativo para essa ação. Entende-se hoje que seguramente são 3. Primeiro, o Ministério Público Eleitoral. Então, o Ministério Público, na verdade, poderia ser eventual legitimado. Segundo, qualquer candidato ou candidato prejudicado poderia ajuizar uma ação como essa. E terceiro, partido político ou coligação partidária. 2 detalhes técnicos. Se o partido político atua isoladamente, ele é legitimado ativo. Agora, se o partido político está coligado naquela eleição, legitimado ativo é a coligação. Se o partido político ajuizar essa ação, ele é parte legítima. Então, compete também à Justiça aferir se havia coligação ou não. Porque na hipótese de uma ação proposta por um partido, se provar que havia coligação à época e que ele não atuava isoladamente, ele é parte legítima. Quem deve atuar é a coligação. O que prova, vejo, que coligação não produz efeito somente durante as eleições, mas também depois dessas eleições. Porque eventual discussão sobre a validade delas vai ser feita via coligação. O que prova, então, que ela tem um efeito futuro, além das eleições nas quais tem
formadas para participação no processo eleitoral. O fato é que aqui são legitimados ativos Ministério Público Eleitoral, qualquer candidato, partido político ou coligação eleitoral. Chegou a tema de emergência e doutrina se cidadãos poderiam ser partes ativas legítimas ou não. Na jurisprudência, não. Ou seja, eles poderiam representar a eventuais legitimados ativos, mas eles, como partes, deveriam ser tidos como legítimas. A meu ver, não é a posição melhor. A ideia é que seria tornar o processo democrático, abrir essa legitimidade para a discussão popular, mas não é a posição que hoje os tribunais têm. Então, o cidadão não pode, na verdade, promover, mas ele pode provocar. Ele não pode promover ação, porque ele é parte legítima, mas ele pode provocar ação, caso, porventura, represente algum legitimado ativo, ao Ministério Público, ao partido, à coligação, ao outro candidato, para que ele aí sim promova a eventual demanda acerca disso. E decisão, dependendo da posição tomada, é decisão meramente declaratória ou até mesmo condenatória. Eu posso declarar algo, eu posso condenar alguém. Seguramente ela declara no diploma. É uma decisão que tem esse viés declaratório. Mas dependendo da posição que eu tome acerca daquela questão tratada antes, da inelegibilidade, ela pode condenar também alguém a se tornar elegível. Ela pode ter esse viés também de condenação de alguém por um fato. E aliás, essa inelegibilidade é extensa por 8 anos para desempenho de qualquer função eleitoral. Quero encerrar a minha explanação breve e abrir para discussões com um comparativo entre esses dois vias: impeachment e ação de impugnação de mandato coletivo. A meu ver, são, na verdade, 3 diferenças. Uma é a causa, outra é o rito, uma terceira é seu efeito. Primeira distinção, causa. Quando se fala em ação de impugnação de mandato coletivo, a causa é jurídica. Houve abuso do poder econômico, houve fraude, houve corrupção. Conceituados as definições juridicamente. Agora, impeachment tem um viés político, porque é um processo político penal. A causa não é estritamente jurídica, a causa é também política. Quando se fala em crime de responsabilidade, é um contexto totalmente político que envolve a prática dele. Então, em primeiro lugar, há uma diferença em relação à causa. Até porque também, na ação de mandato coletivo, a causa é anterior ao investidor do cargo. No caso do impeachment, a causa é posterior à posse. Há discussão sobre o chamado impeachment tardio. Impeachment tardio é uma ideia de que poderia haver impeachment caso alguém venha a ser eleito, depois novamente eleito, um mandato anterior. Não discuto isso porque no atual processo, todos os fatos anteriores à posse não foram aceitos. Então a Câmara admitiu a ideia que o impeachment não pode ser tardio. Tem que ser impeachment no curso do processo, no curso do mandato. Então, nasce aqui uma diferença clara. Na ação de mandato coletivo impugnado, há uma causa jurídica anterior à posse. No impeachment, há uma causa que tem um viés colorido político posterior à posse. Até porque a Câmara do Brasil não aceitou o chamado impeachment tardio, de fatos pretéritos à posse do cargo de presidente da República. Outra diferença é o rito. Por quê? Quando se fala em ação de impugnação de mandato coletivo, o rito é unifásico, só existe uma fase. Perante o Tribunal Superior Eleitoral. Quando se fala de impeachment, o rito é bifásico, perante 2 casas legislativas, Câmara e Senado. O rito é completamente diferente. O impeachment pode ter um rito mais rápido, mas mais complexo. Ou seja, o impeachment, na verdade, tem 2 fases, 2 casas, e, na verdade, não é um rito que possuiria somente uma fase perante o Tribunal Superior Eleitoral. E, por fim, o efeito. No impeachment, o efeito é ter o cargo com inabilitação por 8 anos para o desempenho de função pública. Na ação de mandato coletivo impugnado, o efeito é declarar um diploma nulo, com consequente perda do cargo, e além disso, majoritariamente se entende, tornar o condenado inelegível por 8 anos após um plano julgado da decisão que houver imposto. Mas talvez a principal consequência prática é a de que o impeachment ele se dirige ao titular do cargo. Então, o impeachment alcança o presidente. A ação de impugnação de mandato coletivo se dirige à chapa. Então, alcançaria o presidente e o vice conjuntamente com ele eleito. Seria talvez a principal diferença prática, porque o impeachment alcança o chefe do Poder Executivo Federal. A ação de impugnação de mandato coletivo, nesse caso, alcança toda a chapa, permitiu a eleição. E como a Constituição prevê que a eleição do vice-presidente é conjunta com o presidente, alcançaria também o vice.
Isso mergulharia o Brasil, então, na possibilidade de ser aplicado ou não o artigo 81, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que prevê vacância dos cargos de presidente e vice. E ali está prevista a única hipótese que nós temos de eleição direta. O artigo 81, parágrafo 1º e parágrafo 2º prevê então o seguinte: caso haja vacância dos dois cargos, presidente e vice, deve-se aferir se essa vacância ocorreu nos 2 primeiros anos do mandato ou nos 2 últimos anos do mandato. Lembro só que o atual mandato faz 2 anos e 1 do próximo ano. Portanto, estamos no seu 2º ano, no primeiro INT. Se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos, eleição será direta, no prazo de 90 dias. Se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, eleição será indireta, no prazo de 30 dias. Em qualquer dos casos, assume a presidência o primeiro substituto do presidente, que é o presidente da Câmara. E, nesse caso concreto, o presidente que vier a ser eleito no cargo desempenha aquilo que a doutrina chama de mandato tampão. Não exerce um novo mandato de 4 anos, mas só o restante do tempo. Então, em tese, se a eleição for direta, o mandato que vai ser exercitado é maior, porque são mais 2 anos. Se for direta, será menor, são menos 2 anos. Mas caso haja essa consequência de cassação da chapa inteira, nós teremos que aplicar então o artigo 81, parágrafo 1º e 2º, dependendo de quando isso acontecer. Se acontecer, tá? Ou seja, a eleição pode ser direta caso aconteça antes do final desse ano, se for o caso, ou eleição indireta caso ocorra depois. E repito, em qualquer caso, assumiria como substituto presidente, o primeiro substituto dele, que é o presidente da Câmara, se não for ele do Senado, se não for ele do Supremo. E nós teríamos então eleições diretas ou indiretas. Enfim, são essas considerações que quero trazer. Quero dizer que para mim é um prazer imenso voltar para casa. Sou muito bem recebido aqui, tenho grandes amigos, o Cristina que está aqui, o Sr. Marcelo, são pessoas que eu conheço há tanto tempo, que admiro muito. Quero agradecer a todos pelo convite e coloco à disposição para eventual dúvida que tenham sobre o tema. E quero só encerrar com uma frase final que é a seguinte: eu no começo disse isso, no final volto a isso. A minha ideia, quando fui convidado a explorar isso, foi discutir a questão do ponto de vista técnico, não a questão política. A academia não é o momento adequado, não é local próprio para se discutir política. Eu acho que nós somos agentes políticos, mas a política é feita fora da casa. Nas ruas, façamos política. Aqui, pensamos direito. Então, na verdade, não é momento ou, na verdade, ambiente adequado para a discussão estritamente política. Mas se, porventura, discutirem política em algum ambiente adequado para isso, leve em consideração uma frase que eu tenho para mim como um valor absoluto quando a discussão sobre a própria democracia. Bom, a democracia é um regime que se baseia em alguns valores, um dos quais tolerância. Não só política, sexual, ética, cultural, mas também política. Ou seja, o democrata é tolerante para com o outro, para com a opção do outro, mesmo que não seja a sua própria opção. O democrata é aquele que pode concordar com alguma coisa que a pessoa diz, mas respeita o direito dele dizer aquilo. Então, quero concluir a minha exploração colocando uma frase de Evans Hall, que, a meu ver, é a melhor explicação do que a liberdade de expressão do pensamento, para dizer que, quando porventura participar de alguns debates políticos em ambiente próprio, no momento adequado, leve em consideração sempre essa frase, para mim, é o mantra, que é a seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte do direito de dizer. Muito obrigado a todos. Então, abrir aí o plenário, quem queira fazer uma pergunta. Meu nome é André, eu sou estudante de Direito do período. Eu fiquei intrigado com relação aos efeitos do processo do TSE, porque, se eu não entendi correto, quais seriam os efeitos do ato, dos atos praticados por aquele presidente que